Olá pessoal, mais um exercício aí de calorimetria da Banca Vunesp, né? Nosso foco do canal é principalmente no Provão Paulista, mas também em outros vestibulares. Vai falar o seguinte: em um recipiente de capacidade térmica desprezível, então não vai ter troca com meio externo, 300 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, foram aquecidos. Após 2 minutos, quando a temperatura da água era de 40 graus Celsius, mais 300 gramas de água a 20 graus Celsius foram adicionados ao recipiente. Tá? Como esse recipiente tem uma capacidade térmica desprezível, ele não vai influenciar na variação de temperatura da água. Tá? Considerando que não ocorreu perda de calor da água para o meio e que a fonte fornece o calor a uma potência constante durante todo o processo, o tempo decorrido após a adição da água para que a temperatura da água atingisse 80 graus Celsius foi d. Então vamos lá. Aqui a gente está falando de calor sensível, porque tem variação de temperatura. Tá? Então, se subiu ou abaixou a temperatura, não trocou de estado físico, a água continuou água, a gente sabe que é calor sensível. Tá? A parte mais complexa aqui é entender os processos separadamente, tá? Então, entender que inicialmente a gente tinha 300 gramas de água que foram de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. E esse processo demorou 2 minutos, tá? Depois, a esse mesmo recipiente foram adicionados mais 300 gramas de água. Então, você tinha lá a água que estava a 40 graus Celsius, que foi aquecida anteriormente, e agora mais 300 gramas de água a 20 graus Celsius. O que você quer saber é quanto tempo vai demorar para todas essas 600 gramas de água ficarem na mesma temperatura e serem aquecidas a 80 graus Celsius, certo? Para isso a gente tem que descobrir qual que realmente foi o calor cedido inicialmente para saber qual que vai ser a taxa de calor cedido para essa água, porque ele diz que essa taxa, essa potência, né, vai se manter constante durante todo o processo. Então vamos para o primeiro caso, né, para quando tinha 300 gramas de água de 20 para até 40. Como é calor sensível, a equaçãozinha é quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, tá? Então, a quantidade de calor vai ser a massa 300 gramas. O calor específico ele não me deu, tá? A gente não vai precisar usar. Como é água, a gente sabe que é 1, tá? Mas não vai precisar e eu vou mostrar deixando como C aqui durante toda a resolução do problema, tá? A variação de temperatura foi de 20 para 40, então a variação foi 20 graus Celsius. 300 vezes 200, 3 vezes 2 dá 6, com os 3 zeros vai ser 6.000. 6.000 vezes C, tá? Vou deixar com esse Czinho aqui. Eu sei que essa quantidade de calor foi transferida em 2 minutos, porque ele falou que no primeiro processo aqui demorou 2 minutos. Então, a taxa de transferência vai ser 6.000 vezes C dividido por 2. 6.000 por 2 dá 3.000. Então, 3.000 vezes C foi transferido por minuto. Tá? Então, é a taxa de transferência de calor por minuto. Então, é 300, ou é 3.000 vezes C, caloria por minuto. Certo? Vamos analisar agora a segunda parte, né? Que eu coloquei mais 300 gramas de água e toda essa água tem que ser aquecida a 80 graus Celsius. Eu vou analisar ela separadamente. Então, eu vou pegar a água antes, que estava a 40, a massa dela é 300 gramas, o C é o C da água, o calor específico, né? E a variação de temperatura, como vai ir de 40 até 80, vai ser 40, certo? 3 vezes 4 dá 12, com os 3 zeros vai ser 12.000 vezes C calorias, certo? A outra massa de água foi colocada a 20 graus Celsius. Para essa massa de água, eu vou ter que aumentar um pouco mais a temperatura, então eu vou ter que ceder mais calor também. A massa é a mesma, 300 gramas de água, o calor específico também é o mesmo, C, vezes agora 60, porque de 20 até 80 dá 60 graus Celsius de aumento. 3 vezes 6 dá 18, com os 3 zerinhos ali, 18.000 vezes C. Então, eu sei que vai ter que ser transferido, aqui calorias também, né? Esses 12.000 vezes C mais os 18.000 vezes C, vou somar tudo, a quantidade de calor total que eu vou ter que ceder vai ser 12.000
C mais 18.000 C, que vai ser 30.000 vezes C, que é o calor específico, tá? Então, a quantidade de calor que eu vou ter que transferir é 30.000 vezes C. Aí, como eu sei que o calor específico da água é 1, isso aqui vai ser exatamente 30.000. Mas, outra vez, eu não preciso saber, tá? Poderia ser qualquer tipo de material aqui, que ele não precisaria dar o calor específico, tá? Então, se eu sei que a taxa é de 3.000 C por 1 minuto, porque eu vi que é 3.000 por minuto, os 30.000 vezes C vão ser em quantos minutos? X minutos. De cara eu já sei quanto que é, mas eu vou fazer a conta. 30.000 C vezes X vai dar 3... o 3.000 C vezes X vai dar 3.000 CX. 30.000 C vezes 1 vai dar 30.000 C. Quando eu for descobrir o X, eu vou passar o 3.000 C dividindo. Então, o X vai ser igual a 30.000 C dividido por 3.000 C. Então, aqui eu posso cortar o C. Você está vendo como o calor específico eu não precisava saber, porque eu vou cortar ele lá no final, tá? Então, ele não faz diferença aqui, tá? 30.000 dividido por 3.000 é a conta que eu vou ter que fazer. Tirei os 3 zeros daqui, os 3 zeros daqui, 30 dividido por 3 vai dar 10 minutos, tá? Se esse Czinho confundiu você aqui, você pode fazer a mesma conta. Lá no começo, você pode colocar o calor específico da água como 1. Aí a quantidade de calor vai dar 6.000 vezes 1, vai dar 6.000, tá? E vai ser exatamente a mesma coisa, tá? É porque eu só estou demonstrando que esse calor específico não tinha por que ele dar, porque ele não faz diferença, porque no final ele vai ser cortado e ele não vai influenciar na conta aqui, porque a água é a mesma, então o calor específico vai ser igual em todo o processo, tá? Como em 1 minuto ele tinha 3.000 calorias, 30.000 calorias, ele vai demorar 10 minutos, alternativa C.